Olá, está no ar o Vox Cidade, eu sou Samira Said e hoje o tema é super importante. Nós vamos falar sobre o comportamento humano no trabalho. Será que você já chegou num nível onde não aguenta mais tanta turbulência ou também sabe quando você não encaixa no padrão? Pode ser da sua empresa ou do seu colega aí no seu trabalho. Pois é. Onde os problemas do seu trabalho já podem estar interferindo até na sua vida pessoal, na sua família, no seu dia a dia. E aí você pode chegar até numa insuficiência, pois é, do seu trabalho. E é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos tirar algumas dúvidas e fazer você mergulhar nesse universo e de repente você tem uma empresa e precisa deste trabalho dentro da sua empresa. Sabe quando você pensa no seu funcionário? Porque o funcionário bom é o funcionário que está bem. Ou outros também outras qualidades, que esse especialista aqui, psicólogo, mestre em educação, pós-graduado em psicodrama socioeducacional, vai falar pra gente hoje, que é o Dr. Celso Braga. Tudo bem, Celso? Tudo jóia, Samira. Obrigado. É um prazer. Prazer é meu. Bom, não é a primeira vez que eu te entrevisto, né? É verdade. Falamos da outra vez sobre a magia dos sentimentos, né? Como as emoções transformam a vida. E hoje vamos falar um pouco ainda de uma certa continuidade dessa questão emocional, mas vamos falar também dessa mentalidade que leva ao sucesso, que faz com que as pessoas se sintam bem para se sentirem bem-sucedidas. É isso mesmo. Falar em se sentir bem, já vou começar o programa fazendo um bem aqui para a nossa saúde, que é comendo um açaí, Ibaçaí. Já comeu o Ibaçaí? O Ibaçaí não. Não? Então eu te convido a experimentar, porque assim, ó, é o nosso parceiro aqui no programa. Quero mandar um abraço aí para todos. A gente fez um sorteio, foi um sucesso lá do Ibaçaí e com certeza vamos ter outros. E eu queria deixar assim, para você experimentar aí na sua cidade, perto da sua loja, da sua casa, com certeza tem algum revendedor do Ibaçaí que distribui para toda São Paulo, capital, interior, litoral. E qual que é o diferencial do Ibaçaí? É puro. Não, e é bom demais. Não é bom? Olha só. Demais. Você sente a fruta, não é aquele... Sabe, tem uns gostos de terras, uns açaís que não são granulados. Este não é. Eu troco uma refeição por um açaí. Eu amo açaí. Agora, nesse calor, que é um inverno invertido, né? Vale a pena. Eu vou deixar aqui, ó, o @ do Ibaçaí. Quem quiser entrar em contato, tem loja física também. Você pode ir lá retirar o seu açaí, que eles vão te atender. E tem outros produtos também. Fica aqui, ó, o @ do Ibaçaí para vocês entrarem em contato. E também quero agradecer uma outra parceria, que é a Viviane Vivaldini, que hoje ela arrasou, viu? Ela colocou aqui para mim um conjunto de Max colar medalhão, lindo, maravilhoso, uma choker, o brinco e a pulseira combinando. Tudo maravilhoso. E assim, o catálogo é infinito da Viviane Vivaldini. Vou deixar o @ aqui para vocês. Lá na bio tem o site da Viviane Vivaldini. Entrem, confiram os catálogos. E se você quiser uma renda a mais também, que é super importante aí para as mulheres, a Viviane Vivaldini tem esse espaço para a mulher que quer ser uma revendedora. E o melhor, ela já tem todo o mostruário dela para você trabalhar. Entre em contato, saiba mais e aí vocês vão ter essa oportunidade não só de conhecer as joias e semijoias maravilhosas que a Viviane tem, ou também de acrescentar uma renda a mais aí na sua casa. E uma parceria também que entrou hoje aqui no programa, que é a Ana, que é a representante da Mary Kay. Quem não conhece a Mary Kay, né? Há tantos anos no mercado, com qualidade e o melhor, preços imbatíveis. Hoje, ela colocou aqui, Ed, ó, não sei se dá, acho que eu vou colocar aqui, ó, dá pra ver, né? Ela colocou aqui, tem creme, tem gel de limpeza, que ela falou que tá com preço especial, tá? Que é o campeão de vendas da Mary Kay.
é o gel para limpeza e, deixa eu ver aqui, o gel para limpeza e o creme corporal, tá? Tem aqui. Ela também colocou essa outra promoção que está em alta lá no site e também ela faz essa revenda para você entrar em contato, que é o creme facial noturno e também a proteção dos olhos para marcas de expressão. E ele tá com preço especial, ela já me falou aqui, tá bom? Então, se você quiser mais produtos da Mary Kay, saber promoções, entre em contato com a Ana, que era uma representante oficial da Mary Kay, que agora é parceira aqui no nosso programa. Ana, um beijo, obrigada pela parceria e confiança, viu? Ela me deu aqui uns mimos que eu vou usar e depois eu mostro para vocês nas redes sociais. Bom, vamos falar agora de trabalho. Doutor Celso, eu vou te falar, viu? Se eu te conhecesse antes, eu ia te indicar para as empresas que eu trabalhava, porque competitividade. Oi? A palestra? Ah, já vai em seguida? Eu ia deixar para mais tarde. Ah, então tá bom. Vamos falar. Falando em trabalho, eu vou falar da palestra, então. Vou seguir aqui. A primeira palestra das mulheres, ela aconteceu de uma ideia justamente porque a gente vai conversando com uma pessoa no trabalho e outra e vai percebendo como a saúde da mulher interfere até no trabalho, viu, doutor? E aí, conversando com algumas médicas que me visitaram e fizeram aqui entrevista no podcast, essa ideia fluiu. E acontece agora, no dia 19 de outubro, a primeira palestra das mulheres, que vai acontecer no Samir Buffet, a maior casa de eventos aqui em São Caetano do Sul, super luxuosa, maravilhosa, e vamos oferecer o buffet especial do Samir, assinado pelo Samir. Quer dizer, vai ser um evento imenso, com expositores, vai ser parcerias que vão colocar lá os seus produtos, muitos sorteios, dezenas de sorteios, brindes, vouchers. E eu tenho um orgulho de ter como nosso parceiro e patrocinador o Grupo Brígide, do Dr. Celso. Obrigada, doutor. Imagina. Está aí com a gente, acreditando neste trabalho, que eu acho que a saúde da mulher também depende da saúde no trabalho. Nós vamos ter muitas empresas lá, vou te apresentar para os nossos patrocinadores e aí vamos fazer aí essa rede de relacionamento, né, doutor? Muito bom, isso mesmo. Então, quer adquirir o ingresso? @Palestra das Mulheres. Você vai entrar no Instagram, tem lá o link na bio, já entra no WhatsApp e adquire o seu ingresso. Lembrando que esse valor do ingresso, sabe, doutor, é muito simbólico. Perto do que vai ser todo esse evento, é mais para que as pessoas garantam a sua vaga, nos ajudem. Todos os palestrantes, todas as pessoas que vão estar lá são voluntários, isso que é legal, né? Muito legal. Encontrar profissionais assim e patrocinadores que acreditam na gente, nesse trabalho. Com certeza. Obrigada, doutor. Bom, vamos começar aí no nosso programa falando sobre como que começa esse entrosamento, eu posso dizer assim, entre a empresa e o Grupo Brígide para acolher seus funcionários. Eu acho que, em primeiro lugar, eles precisam entender qual é o seu trabalho, né? Como funciona essa chegada na empresa? Tá, nós agora no dia 2 de outubro vamos fazer 28 anos fazendo esse trabalho, então uma longa jornada. Normalmente a empresa percebe uma necessidade e ela não sabe o que fazer com aquilo, ela não tem o repertório necessário. Pode ser criar uma vinculação para um grupo que vai cuidar de um projeto ou avançar em um projeto, pode ser mexer num conflito de grupo, pode ser fazer alguma coisa que é preparar para o futuro, então preparar alguma competência para o futuro. As empresas nos procuram, nós customizamos um trabalho, nós personalizamos um trabalho e atendemos essas empresas com muito carinho, muito cuidado. Os nossos clientes são clientes da gente há muitos anos. Então, nós temos 28 anos e a Bosch é nosso cliente há 28 anos. Nossa! Nós trabalhamos com a Sabesp, que é nosso cliente, há 26 anos. Então, as empresas vão entrando e vão usando a gente como recurso para fortalecer as emoções, as relações, as competências. Então, nós estamos sempre dando essa contribuição, ajudando, fazendo a empresa ter uma cultura mais focada no ser humano e sem perder de vista um resultado, sem perder de vista que tem que entregar resultado, que tem que ter performance.
Então, é um jeito de ajustar a entrega de resultados num ambiente mais humanizado. E é aí que o grupo chega, apresenta para a empresa esse trabalho e faz uma análise, um estudo de toda a empresa, como funciona? Se for um trabalho para um grupo, normalmente a gente faz o que a gente chama de diagnóstico. Tá. Nós vamos conversar com os líderes, vamos entender o que a empresa tem de requisitos, o que já foi feito, em que estágio que está, para que a gente dê uma solução, ofereça uma solução para o desenvolvimento daquele grupo. Se for num trabalho de cultura, nós vamos fazer um diagnóstico da cultura profundo para entender em que estágio essa cultura está e para onde ela deve ir segundo as necessidades estratégicas. Então, eu não posso atingir resultado, ampliar o meu negócio sem que as pessoas estejam bem, estejam felizes, estejam trabalhando com as suas habilidades no máximo do seu potencial. Então, nós vamos ajudando as empresas a entregarem os seus resultados através das pessoas. E como é feito depois da avaliação, como é feito esse processo com cada funcionário? Eu entendo que cada empresa tem um segmento, né? Mas existe uma linha que a gente pode falar assim, ó, esse é o começo para os funcionários. Para os funcionários, porque normalmente o trabalho vem, a demanda vem de alguém. Esse alguém ou é um líder, um executivo que está sentado na cadeira, e eu posso te falar que lá no passado, quando a gente começou, a demanda vinha do RH. RH. Manda para o RH, está com problema, manda para o RH. Hoje não vem mais do RH, hoje vem muito do executivo. E às vezes em parceria com o RH, que se tornou mais estratégico. É mais preocupação do líder, então, né? Aquilo que a gente estava conversando, né? Exato. Ou tira a cadeira ou coloca. Porque se você coloca numa situação em que o líder não está conseguindo acertar um conflito de grupo, ou ele está precisando de uma habilidade e o grupo não consegue chegar, ou ele recebeu uma geração nova que não quer cumprir com todos os requisitos, porque a gente que é mais velho, começou a trabalhar, a gente trabalhava com muito esforço, muita dedicação e o futuro a gente deixava para pensar um pouquinho depois. Para subir de cargo, demorava anos. Demorava anos, 10 anos, 15 anos. Hoje, a pessoa chega na empresa com 22 anos de idade, ela fala assim, olha, quando que eu vou ser promovido? 1 ano depois ela quer uma promoção, 2 anos depois ela já quer sentar numa cadeira de liderança. E ela acha que isso é rápido. E a experiência, os requisitos que ela precisa passar para ela aprender, ela não quer perder tempo, então ela começa a pressionar o líder porque ela quer uma promoção muito rápida, ela começa a trazer conflitos, muita competitividade entre as outras pessoas. Então, manejar isso é difícil. E aí quem é mais velho, a gente está vivendo hoje 4 ou 5 gerações no mesmo grupo, então eu sento um grupo na minha frente de 20 pessoas, eu tenho gente de 22, gente de 35, gente de 45 e gente de 60. Quem tem menos paciência, você acha? No final das contas, ninguém tem paciência. Os mais velhos não têm paciência com os mais novos acham que sabe tudo, não tem paciência com os mais velhos. E o que a gente está falando é o seguinte, quando você pensa até em diversidade, né, diversidade de pensamento, acolher a outra pessoa, saber conversar, saber se relacionar, criar vínculo, criar confiança, é por isso que a gente surge em algumas situações para achar esse equilíbrio, achar esse balanço. Então é um trabalho muito cuidadoso. Não pode ser superficial, né? Não dá para ser superficial, ele tem uma profundidade. E quando eu falo profundidade, a pessoa pode pensar que tem que ficar comigo muitos anos. Não, às vezes ela vem com a gente e um workshop de 8 horas dá para ela o que ela precisava. Às vezes não, às vezes ela precisa de mais tempo. Então nós temos desde empresas que fazem trabalhos pontuais com a gente, faz uma vez a cada 2 meses, faz alguma coisa, uma vez a cada 3 meses. Ou tem uma empresa que esses dias eu estava lá e a gente estava conversando e o grupo falou, mano, você sabe que você está com a gente há 15 anos, o mesmo grupo de líderes comigo há 15 anos. E a gente se encontrando uma vez a cada 2 meses. Então, o grupo se percebe muito evoluído, com discussões muito profundas, o que fez com que o negócio tivesse resultados muito diferentes ao longo do caminho. Então, a contribuição ela é para o negócio através das pessoas. Então, isso que é legal. E no caso de quando a gente pega um problema muito grande numa empresa, não sei se você pode citar alguma coisa, sem citar nomes, é claro. Existiu aí alguma situação que você, o doutor e todo o grupo falou, nossa, e agora? Como a gente vai sair dessa? Porque deve acontecer muitas coisas nas empresas, né? Não vou dizer talvez aí uma briguinha, um arranca-rabo dali, outro daqui, e um querendo pegar o pescoço do outro, querer amassar. Tem algum caso que a gente pode falar aí?
Que te recorda a memória? Sim, mas a gente podia falar assim, ó, essa sutileza dos problemas, eles são diferentes em cada grupo, de grupo para grupo. Porque... Mas e quando não é sutil, doutor? Mas mesmo não sendo sutil, isso que você fala assim, um querendo pegar o pescoço do outro, abrir, isso normalmente a gente não vê. Normalmente isso está embaixo do pano. É depois de 1, 2 ou 3 encontros que o que está embaixo do pano sai e aí sim você entra num grau de dificuldade de correção. Às vezes, posso citar um caso onde, eu, por exemplo, lidando com um grupo de executivos, as duas pessoas, depois de eu conhecê-las em profundidade, são pessoas que têm dificuldades com serem julgadas, não aceitam críticas. E isso é histórico individual de cada um. Não é um negócio que, por exemplo, foi programado. E as duas não sabem que uma e a outra têm dificuldade neste sentido. Só que cada vez que uma fala com a outra é como se fosse uma agressão. Então, a conversa é sempre... tensa, é sempre elétrica, sempre tem um tom de voz mais alto, não sei o quê. E estão falando de trabalho, ninguém está falando de ser humano. Mas quando você descortina isso e fala assim, por que você tem essa dificuldade com o crítico e o que é receber uma crítica? O quanto uma crítica pode ser útil para ajudar você a progredir, em detrimento de ser uma rejeição que você faz imediatamente como uma defesa. Sim. Então, a gente podia entrar nessa discussão com mais profundidade porque ela traz um desarmamento. Então, as pessoas colocam as suas facas e armas de lado e começam a conversar como ser humano com uma profundidade maior e às vezes você desarmou uma bomba que ela está explodindo o tempo todo e você está tendo que lidar com aquilo a todo momento. É questão do autocontrole? A gente não fala muito hoje sobre autocontrole, né? Eu falo muito sobre equilíbrio. Qual é a diferença de controle para equilíbrio? Controle é engolir sapo. Então, você fala assim, não vou falar. Aí você estou me controlando. Só que quando você controla, você joga para dentro. O que traz reflexos muito negativos para o indivíduo, porque vai chegar uma hora que você está estourando e não sabe por quê, e nem é o lugar certo. É o que eu falei no início do programa, já começa a estourar com o filho, com o marido em casa. Esse aí é o autocontrole, o controle. E o equilíbrio significa você conseguir ir expressando as suas emoções conforme elas vão acontecendo. Porque nós estamos conversando aqui, a gente está falando em qualquer situação que a gente está, toda a vida da gente é guiada pelo nosso emocional, ela não é guiada pelo racional. Até as pessoas que falam assim, eu sou racional, não é verdade. Nós somos guiados pelo emocional, nós partimos de memórias afetivas. Sim. Então, vamos supor que você estava na sua casa tomando uma caneca de água, e aquela caneca de água caiu e machucou, sei lá, a sua avó que você gostava muito. E você tinha 7, 8 anos de idade. Hoje você olha para a caneca de água, ela te apavora e você não tem essa referência, você não sabe que você tem isso. Então, toda vez que aparece caneca de água, você entra num estado de tensão. Então, nós vivemos das nossas memórias afetivas. Cada vez que você senta na frente de uma pessoa, você começa uma conversa, você traz todo um repertório de trás primeiro. Aí precisa de um tratamento psicológico? Não é um tratamento. Você traz isso. Isso é natural. É natural. Isso é natural. Vai acontecer com você. Qual é a coisa que você precisa aprender a fazer? Começar a conversa, entendendo que isso aconteceu com você, entendendo, olha, tem caneca de água, que legal. Deixa eu ver, por que a gente pôs água? Como é que é a água? Você dá uma ressignificada no que você está vivendo no tempo presente. Senão você fica sendo contaminado por uma história. Então, às vezes, vamos pegar um caso, né? O colaborador brigou com outro colaborador há 10 anos atrás. E aí eles foram cada um para uma área, não se viram mais, agora voltaram, estão no mesmo grupo. Nossa. A memória afetiva do conflito continua. Então, eles não têm essa liberdade, a confiança entre eles não flui. E às vezes, quando você ressignifica e você começa a entender a pessoa, o que se passou com ela, só o fato de eu contar o que se passou comigo nesses 10 anos e você contar o que se passou com você nos 10 anos anteriores, já dá uma acalmada. Então, quando você media esse tipo de abordagem, você vai permitindo que as pessoas vão olhando para a sua história e ressignificando a sua história. E para cada momento, o que a gente está sentindo e o que a gente deve fazer com o que a gente está sentindo. Porque nós estamos o tempo todo sendo comandados por nossas emoções. Por isso que se não tiver
não tiver um grupo, Brigitte, eu acho que se não tiver uma direção, fica muito difícil para uma empresa hoje, ou seja, seja o próprio executivo, administrar isso, porque é complicado. Nem nós estávamos conversando a respeito do líder escutar as pessoas, mas muitas vezes ele também está com a tampa meio né? cheio. E aí a importância de ter um acompanhamento desse, eu acho que vai além só da empresa. Vai o ser humano, vai o equilíbrio do ser humano, que agora eu entendi como que funciona. Então, provavelmente eu tive um autocontrole aí durante muitos anos da minha vida. Hoje eu tenho mais equilíbrio. Lógico que não sou 100%, não. Tem situações que eu não consigo administrar. E eu sou sincera. Eu dou aqui a minha opinião e os meus relatos, e eu tenho certeza que quem assiste a gente também. E aí vem uma pergunta que eu acredito que eu falo consumidor final, né? Os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, são aqueles que estão trabalhando na empresa. E aí eles vão se perguntar, tá bom, quero ver se você ia ficar do lado daquela que toda hora coloca, a mesa é de todo mundo e ela coloca as coisas dela tudo espalhada. O que eu tenho que fazer? Porque chega um momento assim da nossa vida e a empresa não tem um acompanhamento como o de vocês. O que nós podemos falar para essas pessoas começarem a se autoavaliar, se autoequilibrar? Porque é tão difícil, né, doutor? Eu vou te responder em 3 partes. Tá. Parte número 1. As lideranças que não lidavam com isso podem sentar e chorar, porque daqui para frente é isso que elas vão lidar. Elas vão lidar muito mais com as questões emocionais dos indivíduos, porque a gente antigamente deixava a vida pessoal fora do trabalho. E hoje trabalho e vida pessoal estão fundidas uma coisa na outra. Então você vai ver que não tem saída. Se você não sabe lidar com o emocional, você vai ter que aprender. Então parte de você fazer alguma coisa, você começar a ler, estudar, por isso que eu escrevo, para que as pessoas olhem e reflitam e aprendam e evoluem. A gente faz muito programa de liderança para preparar esses líderes para lidarem com essas coisas. A outra coisa é o indivíduo. Se o seu emocional não está em equilíbrio, você não vai ter sucesso. Só tem sucesso quem tem emocional equilibrado. E sucesso, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de bens, não estou falando do resultado final de você ser bom. Eu estou dizendo assim, sucesso significa que você consegue perceber felicidade no momento em que você está fazendo as coisas que você faz. Então você tem um objetivo, você quer ser promovido, quer ser promovido, é super legal, precisa pensar nisso na sua vida, só que se você não equilibrar seu emocional, você não vai chegar com qualidade do outro lado. Então você precisa aprender a lidar com as suas emoções, saber o que você sente. Então quando você fala assim, vou confessar, tem coisas que... todo mundo é igual a você, ninguém é diferente de você. Senta e chora, porque todo mundo vai confessar. Todo mundo vai confessar que tem alguma dificuldade em algum ponto. Só que o fato de eu ter uma dificuldade não pode ser um atestado para mim dizer que eu não vou fazer nada com aquilo. Ela não é uma coisa que eu falo assim, eu sou assim, pronto e acabou. A gente tem que falar assim, não, eu tenho dificuldade nisso, deixa eu ver o quanto isso me atrapalha ou não me deixa ir para frente, para que eu possa então fazer. As pessoas nunca dizem isso sobre mim, né? Mas eu sou um cara tímido. Eu sempre fui tímido, mas tímido ao extremo. E hoje eu vou à frente de grupo, dou palestra para 500, 600, 800 pessoas. Ninguém fala que eu sou tímido. E onde você colocou sua timidez? A minha timidez continua aqui. Eu continuo sendo tímido, mas eu uso recursos aprendidos para que a minha timidez possa ser expressada. Então, eu vou me acalmando, eu vou fazendo mais devagar até que eu consiga acelerar. Eu achei a minha forma de vencer a minha timidez. Não mudei a minha natureza de ser uma pessoa mais quieta, então você não vai me ver falando com todo mundo. Não, eu vou sempre estar um pouco mais reservado, mas quando é necessário que a minha presença esteja ali, eu vou encher o ambiente. Eu não vou ficar, não vou me esconder, porque se eu não fizesse isso, eu não conseguiria... Nós atingimos a marca agora de 200 mil pessoas que passaram pelo Grupo Bridge, então... Não sei quantas passaram pela minha mão, mas muitas, milhares de pessoas. Como eu poderia ajudar essas pessoas se eu também não me ajudasse? Então, um profissional ou uma pessoa que quer progredir, seja jovem ou seja uma pessoa mais velha, ela precisa trabalhar no seu desenvolvimento, nas suas coisas. Então, sentar, ler um livro,
sentar, assistir um TED, assistir um podcast, entendeu? Refletir sobre as suas coisas, avançar no processo do seu próprio desenvolvimento é fundamental para que a gente possa lidar com toda essa loucura do dia a dia. Você estava falando, você tem um filho pequeno, você tem 2 empregos, você tem um monte de atividades para fazer. Não cabe tudo nas 8 horas do dia. Daí você começa a dar uma esticadinha, 10, 12. Aí você começa a ficar cansada e você começa a ficar estressada. E isso vai afetar a qualidade do resultado do seu trabalho ao longo do caminho. Em casa, a família, o marido já está cansado de ver a situação. E é realmente... E essa confusão, né? Por exemplo, aconteceu comigo isso. A pessoa me fala assim, não, eu vou embora da empresa, não quero trabalhar mais porque eu estou brigando com o meu marido e o problema é que a gente vai se separar se eu continuar trabalhando. A pessoa saiu do trabalho, se separou do mesmo jeito, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? E foi trabalhar em outro lugar na mesma profissão, com a mesma coisa que está fazendo. Então, as pessoas confundem. Então, está sendo atribuído às organizações o cuidado com toda a vida do indivíduo. Então você fala assim, não, mas sabe que eu tô com o meu cachorrinho precisava de uma cirurgia. E daí eu não vim trabalhar porque meu cachorrinho precisava de uma cirurgia, mas eu precisava entregar o relatório. E daí você tem que entender que eu tinha a cirurgia do meu cachorrinho, senão você está me pressionando. São coisas hoje que a gente não tem respostas, não estão programadas. Você pode ter mais ou menos flexibilidade, saber ou não lidar com isso, combinar ou não com o grupo, como é que isso vai ser acomodado. Não são temas que a gente viu, sei lá, 10 anos para trás. É uma coisa muito recente. É o que nós estávamos conversando. Então, quer dizer, aquela pergunta que eu fiz a respeito de você aí na sua casa, ter aquele problema com aquela, né, que está na baia do lado, ou que está trabalhando ao seu lado, junto com você... É bom relatar para a empresa ou até mesmo um pequeno comércio. Você sabe que eu conversei com olha, eu já ligando um outro assunto, mas eu conversei com uma amiga que tem um comércio, um varejo de rua. E ela falou, você não sabe a dificuldade que eu estou em encontrar uma funcionária. Porque uma quer brigar com a outra, porque uma não quer fazer o que a outra faz. Aí eu falei para ela, no meu ponto de vista, você precisa de uma líder, já que você não vai ficar lá naquele lugar, ela seja competente. Mas você sabe que tem treinamentos para líder? Eu falei para ela. É isso aí. Tem treinamentos. Eu acho que é importante porque é o líder que vai fazer toda a diferença. Seja no comércio de rua, seja onde você estiver. Estou errada, doutora? Não, está correta. E aí você pode dizer o seguinte, esse treinamento não precisa nem ser um treinamento do Grupo Bridge, né? Pode ser a pessoa pegar o livro, ler o livro, pode ser a pessoa assistir o TED. A pessoa precisa estar com o tempo para se desenvolver, com o tempo dedicado para isso. Sentou numa cadeira de liderança, pode ser no comércio, pode ter 3 funcionários, pode ter 50 funcionários, não importa. Esta habilidade de lidar com as emoções, de lidar com essas variações comportamentais são fundamentais para que uma liderança tenha sucesso nos dias de hoje. Gente, falando em tempo, que o doutor falou, eu acho que isso é tão fundamental, porque se você vê, eu falei aqui outro dia para a psicóloga que a gente estava fazendo um programa especial sobre autismo, e eu falei, parece que a vida das pessoas hoje se resume em feed daquela tal rede social, feed daquela outra, feed daquela... Elas não conseguem ler nem a matéria toda. Quer dizer, se a chamada lá, se o título da matéria for uma coisa boba, assim, homem esquece bebê. Um exemplo, no carro. Você viu o homem esquecer o bebê no carro? Não, mas não era o bebê, um bebezinho, era um boneco bebê. Estou inventando uma história aqui. Você não leu toda a matéria? Era um boneco, aqueles bonecos antigos, bebezinho. Não li a matéria. Por quê? A atenção das pessoas não estão mais no tempo. Elas querem a maior número de informação sem conteúdo. Eu acho que ler o livro, eu até queria mostrar esse livro aqui, o primeiro, né? Tem um aí que o Ed vai colocar. Esse é a Magia dos Sentimentos. Como eu li, vai fazer uns 4 anos, quase 5 anos, né? 4 anos. Eu me lembro que o conteúdo dele era justamente isso. Para nós prestarmos atenção nas nossas vidas, para nós termos o discernimento de dividir algumas situações. Mais ou menos esse conteúdo. Quem lida bem, quem lida mal. Como é que você lida bem ou lida mal com
a sua raiva com a sua alegria, com o seu prazer. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas a gente só lida mal com sentimentos que são sentimentos ditos mais difíceis, né? Sim, como raiva, sim. ódio. Não, tem gente que lida mal com o prazer, por exemplo, não sabe celebrar, não sabe relaxar. Meu Deus, é verdade. Então, E a pessoa que só pega o que é negativo da vida dela? Eu lembro que nós discutimos isso. Nós conversamos isso lá no programa. O título do livro é A Magia dos Sentimentos. São 27 emoções para transformar a sua vida. Gente, eu vou fazer um sorteio de 2 livros desse aqui. Mas de verdade, eu quero muito que vocês leiam. Porque na época, eu estava assim, com muitos até conflitos, principalmente em vida pessoal mesmo. Me ajudou demais. Eu não lembrava da palavra equilíbrio. Você me ressurgiu, você ressignificou essa palavra em mim. Porque realmente o livro traz isso. Você precisa dividir aí suas emoções. Saber Samira, mas é difícil. Claro que é. Eu também estou cheia de problemas, como todo mundo, mas é o que o doutor falou. Gente, é tão sábio isso, porque nós estamos lidando, por exemplo, com uma geração, doutor, que não tem paciência nenhuma para escutar. Antes, por exemplo, a nossa geração escutava o que o mais velho falava. Ele falava, olha, eu já passei por isso, não faz assim que não dá certo. Eu estava até falando com meu marido isso hoje. Parece que as pessoas querem errar para saber que não vai dar certo. É uma crise de autoridade que a gente está vivendo, né? Por exemplo, você tinha elementos de autoridade, que era o pai, a mãe, o professor, que eram pessoas que delimitavam para você campos onde você deveria ir ou não, o certo e o errado, o bem e o mal. Uhum. E hoje isso foi transferido para a própria criança. Então, sim, filhinho, você gostaria de ir com a mamãe passear? Não. Não, mas vamos. Não quero ir. Ah, então tá bom, você não quer, eu também não vou. Então você está transferindo a autoridade para o filho. Então ele fala assim, então eu posso? Então ele começa a decidir tudo. Então nós estamos criando pequenos tiranos. Mas olha, é que eu fiquei meio parada, porque realmente faz todo sentido isso. Cadê o seu filho? Ah, ficou em casa, não é? Acontece isso comigo. Agora, você no trabalho tem isso também. Se você transferir a autoridade para esse colaborador jovem e ele achar que ele comanda tudo e ele não seguir nada da autoridade, nós começamos a não atingir os resultados que são necessários. Então, a figura de liderança precisa exercer a autoridade. Veja, não estou dizendo autoritarismo. Sim. A autoridade significa isso é certo, isso é errado. Isso você pode, isso você não pode. E há um limite. E nem desmerecendo os mais jovens que são super sábios hoje, têm a habilidade, principalmente em tecnologia, são rápidos. É claro, antes a gente pegava a Barça, gente. Olha, o Barça. Tem gente que não sabe o que é. Eu vou falar o que é Barça. O Matheus não sabe? Acho que não. Matheus, sabe o que é, Matheus? Matheus é o filho do doutor, com a Adriana, que também é psicóloga, queria mandar um beijo aqui para ela, que está acompanhando a gente e trabalha na Bridget também. Isso. Você tem mais um filho? Eu tenho o Lucas. É médico? O Lucas se forma em medicina agora no dia 12 de outubro. Ah, parabéns, Lucas. Então, eu acho que você não sabe, né, Matheus? Nem a minha filha. A minha filha eu mostrei pra ela o que era. Porque ela falou, mãe, eu não encontro aqui na internet. Eu falei, vem aqui, deixa eu te mostrar. Eu tenho um livro aqui, porque eu deixo guardado um monte de livros, né? E a Barça era o único meio de nós encontrarmos. Era uma coleção de livros, Matheus. Do 1 ao 17. Ao todo ano 47. Tinha uma. Então, meu pai comprou até o verdinho. Você comprava uma sequência e se você pagasse, todo ano vinha a atualização. Como se fosse dar um refresh no Google, entendeu? Não, meu pai comprou a vinho e comprou a verdinha. Que eu lembro que ele pagava em suaves prestações, porque a gente não tinha. Aí dividia eu, minha irmã e meu irmão. Todos nós. Quando não tinha, a gente ia nas bibliotecas, que eu amava ir às bibliotecas. Então, a gente tinha uma informação com menor velocidade para chegar até nós, para conquistarmos o nosso lugar. Eu sei que os mais jovens têm essa agilidade, né, doutor? Mas não é essa questão, é questão de vivência. Estou errada? É uma questão de vivência e uma questão de profundidade, que acho que você tocou até no começo, né? Você dificilmente você vai falar de um jovem hoje que ele pega um livro e ele tem essa coisa de descer e entender o que está ali dentro. A gente em casa lê livros o tempo todo, porque escreve e tal, essa história.
E conforme você vai lendo, você vai extraindo dali elementos para você aplicar, para você usar no cotidiano. O jovem olha para o livro e fala assim, eu vou ter que ler isso aqui, eu vou ter que interpretar, dou um Google aqui, bota no chat GPT, entendeu? Mas, e até outro dia aconteceu isso comigo, né? A pessoa estava no meu grupo, uma pessoa de empresa, um executivo, eu estava falando um assunto, ele falou assim, eu pus aqui no chat GPT, então ele já estava me pondo na parede. Eu falei assim, não, tá certo, o chat GPT consegue te dar todos os elementos, mas ele não te dá sentar na frente da pessoa e lidar com o emocional dela. Ai, ele vai te dar o objetivo. Fale com a pessoa, diga não sei o que, faça não sei o que. Agora senta na frente da pessoa e fale não sei o que, diga não sei o que, para ver qual é a reação do indivíduo e lide com a reação. Então você vai ter o script de como é que você faz. É mais fácil, é ótimo, tem que usar a inteligência artificial, tem que buscar o conhecimento, mas nada vai substituir a relação humana nessas questões que são mais subjetivas. É o que eu estava comentando com o doutor no começo, que eu considero muitas vezes a relação da internet fria. Porque a gente estava falando sobre sentimentos. Eu acho que é mais ou menos isso. É claro que se você pegar uma conversa comigo, igual eu falei, você vai ver corações, vai ver mãozinha, vai ver eu falando, né, o nome. Com o doutor eu não fiz isso, mas eu fiz assim. E eu acho que essa relação da internet, para algumas pessoas, ela se tornou tão básica. Mas é fácil aqui, olha, eu encontrei aqui no Google, apareceu isso, isso, isso. Aí entra no que o doutor falou. Estar vivenciando o problema ou a situação, a situação, ela é totalmente diferente para você encarar. Pergunta para o chat GPT, como eu lido com o luto? Ele vai te dar 10 passos para você lidar com o luto, mas se foi você que perdeu seu pai, sua mãe, ou alguém da sua família, ou algum colega, algum amigo, os passos não são suficientes para dar conta do impacto emocional que isso tem em cada indivíduo. E um pode lidar com isso de uma maneira mais fácil e outro mais difícil. Essa é a beleza do ser humano, nós não somos iguais. Então, a receita de bolo dada, os passos dados são muito legais, mas não cabem num grupo de 10 pessoas do mesmo jeito e da mesma forma. Então, eu preciso ter a habilidade para fazer a discussão, eu preciso olhar para aqueles passos, mas eu preciso saber qual é o significado que cada um dá, e isso toma um investimento de tempo. Então, não dá para você ser uma grande liderança se você não investe tempo na apropriação do significado que tem cada coisa para cada indivíduo. Desde estipular uma meta, né, ou uma estratégia nova, que pode ser muito legal, vamos crescer todo mundo, as pessoas ficam com medo do crescimento, não sabem se vão acompanhar. Sim. E você não especulou sobre esse medo, você não falou sobre ele. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou aprender? Será que eu vou conseguir? E isso tudo vai travando. Você fala assim, mas é tão legal, por que não consigo implementar? Porque as pessoas com medo não conseguem acelerar o seu aprendizado. Então, esses pequenos detalhes, eles são muito ricos e muito significativos, né? Dá vontade de ficar conversando horas aqui, né? É verdade. Eu fico imaginando na minha mente como seria se isso tivesse sido aplicado em determinado lugar. Até falei, eu trabalhava numa determinada empresa. Ai, meu Deus, devia ter a aplicabilidade desse tipo de treinamento ou acompanhamento para todos lá naquela empresa. Mas, enfim, eu estou curiosa para ler esse outro livro aqui, ó, O Poder de Ser Acima da Média. 10 competências para o sucesso. Lembrando que tá ali, ó, esse outro livro aqui, não significa que é sucesso de você ser o melhor, não, ou ser o mais de tudo aí na sua vida, não é isso, né? O doutor vai até explicar. E ser acima da média, o que seria? É legal falar porque esse é o meu 12º publicação, né? Eu fui pegando o gosto por escrever, né? E a ideia de falar do acima da média, ele tem a ver com uma coisa que todo mundo começou a nivelar por baixo. Então, assim, não precisa tudo isso. Só isso aqui tá bom, é o suficiente. Quando você começa a se equilibrar por uma média para você se acomodar, e as mães falam isso sabiamente, né? Você não é todo mundo. Todo mundo está fazendo, não, você não é todo mundo. Seja diferente, seja acima da média. Então, eu não estou falando nada de novo que as mães já não falaram para os seus filhos ao longo do caminho, os pais também. Você não é todo mundo, não queira ser todo mundo, deixe sua marca pessoal, seja uma pessoa que tenha uma contribuição.
E quando eu falo de ser acima da média, significa você ser melhor que você mesmo todos os dias. Todos os dias você crescer um pouco, todos os dias você está evoluindo. O que isso faz com que você possa dar uma opinião melhor no seu trabalho, no seu grupo, que você possa discutir as coisas com mais profundidade, que você não dê uma opinião vazia só da gulgada que você deu lá, ou que não seja só o tópico da manchete do jornal, como você falou. Que você saiba com propriedade opinar sobre aquele assunto, senão a média está pondo todo mundo na superficialidade. Então, ser acima da média significa você estar neste sentido, se encaminhando para você ter a sua marca e você fazer o que a natureza te pede, que é crescer. E alcançar o tão desejado cargo do topo lá na sua empresa. Se isso for o que te atrai. No caminho que nós estávamos falando. Isso. Justamente você tem que ter a experiência, a vivência, como nós comentamos lá no começo. Não porque você é um jovem ou porque você é muito novo para adquirir esse cargo. Ou porque já acha que está muito velho para poder fazer e pode. Pode. Porque há espaço. Não fala assim, os jovens hoje são jovens de 50, 60 anos. Mesmo, né? Assim, nós temos espaço para as pessoas irem além, para as pessoas trabalharem um pouco mais, evoluírem um pouco mais como indivíduos e como ser humano. Tá bom, eu posso ter terminado minha jornada num ciclo como pai, porque os meus filhos já estão adultos, mas uma hora eu vou começar minha jornada como avô e eu vou continuar educando outras pessoas e vou continuar aprendendo com outras pessoas. Sim. Mas eu preciso estar conectado com o mundo, eu preciso estar evoluindo. E se hoje nós temos muita ansiedade, muito estresse, muitas pessoas que não conseguem conversar direito uma com a outra, talvez essa seja a grande habilidade que vai me levar para um outro patamar. Sim, então, claro. É isso. Agora, falando de sucesso, né? Sucesso é um negócio importante, que é o que você põe na sua mente que você quer. Então, a gente pode se valer de 3 elementos que são fundamentais para a gente pensar em sucesso, né? Você tem um negócio chamado a sua vida prática, e a sua vida prática significa jogar o jogo. Se você tiver que fazer alguma coisa, mesmo que você não goste, faça, porque ela faz parte do jogo. Então eu não faço só o que eu gosto, eu faço também o que eu não gosto, aquilo que é chato para mim, mas que se eu fizer vai me levar a uma vida planejada. Então eu quero ter um cargo, eu preciso fazer tudo que eu gosto e tudo que eu não gosto para poder alcançar meu plano. Sim. Você não faz só as coisas que você gosta. Para que eu possa ter uma narrativa de vida, para que eu conte uma história sobre quem eu sou. Há hoje uma dificuldade porque os jovens não sabem para onde estão indo. Perderam a perspectiva de uma vida planejada. Então não faz sentido a vida prática. Ela joga o jogo que ele quer. Talvez porque estão perdendo a noção de onde vieram, né? Porque se perdeu aquele relato de história, aquele acompanhamento de família, a presença com os avós, os pais, saberem um pouco mais da vida de cada um, né? Eu acho que faz sentido isso também, né? Tem não isso. Sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Exato, mas não só o não saber de onde veio e para onde vai, mas assim, o que você quer ser quando você crescer? Essa é uma pergunta muito chave. É muito, né? Para uma empresa, o que você quer ser quando você crescer? Para uma criança, o que você quer ser quando você crescer? Para um profissional, o que você quer ser quando você crescer? Nós estamos o tempo todo em expansão, em crescimento. Se você parar, né, se pegar um eletrocardiograma, né, não é um bom sinal para você. O eletrocardiograma é cheio de altos e baixos, entendeu? Você tem um batimento que vai de uma expansão para o encolhimento. E nós vamos das coisas que gostamos para as que não gostamos. Conforme você vai vivendo uma vida deste jeito e vai sabendo lidar a vida com estas variáveis, você vai chegando numa coisa melhor e você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai alcançando resultados que você colocou para você. Então, sucesso pode ser eu ser uma pessoa que contribui com a sociedade mais, sucesso pode ser eu ter mais tempo para minha família, sucesso pode ser dinheiro, que não é problema também. Assim, eu posso querer ter uma roupa melhor, um carro melhor, não precisa ser um fim em si, mas eu posso ter essas coisas também. Eu posso querer aprender a ser um sábio e estudar mais. Você escolhe o que você quer ser quando você crescer, mas quando você põe isso, a sua vida, então, cotidiana, a sua vida prática começa a fazer mais sentido. Sim. Eu, um tempo atrás, conversando com o Padre Vando, que é uma pessoa que trabalha no Núcleo de Fé e Cultura da PUC,
um italianão, ele falava assim, a vida, o trabalho tem um lado perverso. Não há como você não fazer sacrifícios para você encontrar aquilo que você planejou. A vida é feita do sacro ofício, de trabalhar em função daquilo que você quer. Então, é necessário que a gente passe por algumas dificuldades. Quando você protege seus filhos, põe numa bolha, e você não dá a eles nenhum tipo de dificuldade, eles não lidam com nenhum tipo de frustração, eles vão chegar no ambiente profissional desse mesmo modo. E aí ninguém consegue lidar com eles e eles ficam pulando de um lugar para outro, um pouco sem destino, um pouco sem direção, angustiados, porque não tem referências do que é o futuro. Então, tanto para uma organização, quanto para um líder, quanto para os colaboradores, quanto para as pessoas dentro de casa, você saber para onde você vai, para você saber que sacrifícios são necessários para que você chegue no sucesso. É muito importante. Olha isso. Gente, eu quero ficar mais umas 2 horas aqui, vamos marcar o outro programa. Ó, só para dizer um pouquinho que tem na contracapa, o que você deseja? Conquistar o topo da sua organização? Ser excepcional na sua área de atuação? Ou um modelo inspirador para a sua família? Acho que pode ser os 3. Sem problemas. Ó, vou finalizar aqui com uma frase do doutor. As pessoas precisam de sentido para pertencer. Tem de perseguir algo entre o bem, a verdade e a beleza para dar luz ao conhecimento. Total verdade. Nossa, se você precisar dar sentido a alguma coisa na sua vida, eu acho que são as palavras-chave: o bem, a verdade e a beleza para dar luz ao conhecimento. Só assim você pode, eu acho que transferir sua sabedoria, aquilo que você tem de aprendizado. E assim, como a gente está aprendendo aqui hoje, eu acho que é fundamental a gente entender, como o doutor falou para mim hoje, alguma coisa não está certo. Ou o tempo está pequeno para o tamanho das suas tarefas, ou suas tarefas estão grandes demais para o seu tempo. Eu acho que eu vou na número 2. Doutor, muito obrigada. Os livros estão disponíveis na Amazon. Ah, na Amazon? Ah, que bom. Ou, a gente... se quiser fazer contato direto com a gente também, no grupobridge.com.br, pode entrar lá, mandar por e-mail, a gente manda o livro físico. Ou na Amazon. Bom, o Ed tem aí o contato do doutor. Este livro é meu, eu vou dar até um feedback, vou fazer lá um leadzinho nas minhas redes sociais a respeito do livro. E vou sortear 2 desse aqui, né? Que o doutor trouxe para eu sortear, vou sortear. Gostaria que o doutor colocasse aí o contato, já falou, mas para chamando as empresas que gostariam de conhecer esse trabalho, que eu acho super importante. E o doutor vai estar lá na nossa palestra das mulheres, com seus representantes também, vai ter o seu stand, a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. Muito importante você ir lá na palestra para conhecer esse trabalho. Eu falo, é saúde mental, total. Porque aqui, ó, eu já vou cheia de bagagem embora aqui, ó. Por favor, doutor. Legal. Pode colocar no bridge@grupobridge.com, que é o nosso e-mail. Pode visitar nossas redes sociais, Grupo Bridge Digital. Pode assistir filmes no YouTube que nós temos. Tem vários. Nós temos o Fim da Liderança, o Triunfo do Azar, e agora no final do mês estamos lançando o Paixão pela Preguiça, que é um filme bem bacana, bem legal. Já deixa a curiosidade para a turma aí. Já vamos falar sobre o próximo programa. Saia da Média. No Spotify nós temos um podcast chamado Saia da Média, gratuito, onde a gente fala sobre as competências, tal. Então, a gente tem muito material digital aí disponível, se as pessoas quiserem adquirir os livros. Tem os outros livros lá também, né? Então, ficamos à disposição. Obrigada, doutor. Volte sempre aqui, o Voxidade está de portas abertas. E eu gostaria de agradecer a todo o Grupo Bridge, né, que faz esse trabalho maravilhoso, e dizer o seguinte, olha, já entendemos que não adianta o autocontrole. Você precisa ter equilíbrio. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui. A partir de agora, vá procurando o seu equilíbrio em tudo. De repente você vai cair aí, vai quebrar algum copo, algum prato, no modo figurado, sabe, da sua vida? Mas recolha esses caquinhos e tente aprender com esses erros.
é fundamental para que a gente possa continuar a nossa vida, sempre procurando o melhor. Como o doutor falou aqui, ó, acima da média. Não esqueça, se você perdeu algum detalhe dessa entrevista, é só você ir no nosso canal do YouTube, rever essa entrevista ou também pelo nosso site, que é o voxtv.com.br. E eu te espero semana que vem com um novo tema, hein? Tchau!